E nós vamos agora ao capítulo 4, intertextualidade. Uma afirmação importante aqui é citada por Fairclough, citação essa de Foucault. Não pode haver enunciado que de uma maneira ou de outra não realize outros. É como se a gente tivesse aqui realizado em um enunciado outros enunciados. É como se a gente tivesse aqui várias vozes presentes em um mesmo enunciado. E um dos objetivos de Fairclough aqui é tornar esse conceito de intertextualidade, na presença de um texto em outro, torna esse conceito mais concreto, usando para analisar textos e, em segundo lugar, apresentar mais sistematicamente o potencial do conceito para a análise de discurso, como parte do desenvolvimento de um quadro analítico. Para Bakhtin, todos os enunciados, tanto na forma oral como na escrita, sejam esses enunciados produzidos em momentos mais informais, como uma conversa, ou mesmo em momentos mais específicos, como um artigo científico, todos esses enunciados são demarcados por uma mudança de falante, ou de quem escreve, e são orientados retrospectivamente para enunciados de falantes anteriores, ou seja, esses textos, esses enunciados, fazem referência ao passado, fazem referência retrospectivamente a enunciados de falantes anteriores. Então nós temos que nossa fala é preenchida com palavras de outros. Kristeva observa que intertextualidade implica a inserção da história em um texto e deste texto na história. Por inserção da história em um texto, ela quer dizer que o texto absorve e é construído de textos do passado. A relação entre intertextualidade e hegemonia é muito importante. O conceito de intertextualidade aponta para a produtividade dos textos, para como os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar as convenções existentes para gerar novos textos. Nós vimos isso, pessoal? Como nós podemos transformar os textos anteriores ao citar esses textos anteriores. Isso basicamente pode ser visto em Bakhtin, Vejam aí as análises que nós fizemos de marxismo e filosofia da linguagem. Nós temos aqui a intertextualidade manifesta, onde outros textos estão explicitamente presentes no texto sob análise. Esses outros textos estão manifestamente marcados ou sugeridos por traços na superfície do texto, como por exemplo as aspas, expressões como segundo fulano de tal. Nós podemos ter também a intertextualidade constitutiva de um texto, que é a configuração de convenções discursivas que entram em sua produção. De qualquer forma, tanto a intertextualidade manifesta como a intertextualidade constitutiva são abordadas aqui como intertextualidade, quando essa distinção não estiver em questão. E ele prefere aqui o termo interdiscursividade para fazer referência à intertextualidade constitutiva. Para falar de representação do discurso, Fairclough nos traz aqui uma reportagem de jornal. Essa representação do discurso é uma forma de intertextualidade na qual partes de outros textos são incorporados a um texto e explicitamente marcadas, como aspas e orações relatadas, como por exemplo, ela disse, ela afirmou. A representação do discurso é uma parte muito importante das notícias. São representações do que as pessoas disseram e que merece ser notícia. Mas também é importante em outros tipos de texto. Por exemplo, evidência em tribunais, na retórica política e na conversação diária, nas quais as pessoas infindavelmente relatam o que outros disseram. Vejamos a manchete principal. Convoquem as Forças Armadas na batalha contra as drogas. Não tem nenhuma das marcas formais da representação do discurso, nenhuma oração relatadora e nem aspas, mas é uma oração imperativa em sua forma gramatical, e o ponto de exclamação indica que ela deve ser tomada como uma reivindicação. Mas quem está reivindicando? Não há nada formalmente para marcar isso com uma outra voz, Então, quem estaria reivindicando isso? Senão o próprio The Sun, o próprio jornal. Os artigos de jornal tradicionalmente relatam as reivindicações de outros, em vez de fazerem suas próprias reivindicações. É muito comum a gente ver isso. Os jornais não se manifestando, mas se manifestando a voz de outros. Por outro lado, a distinção entre reportagem e opinião na imprensa sensacionalista é menos clara do que a análise sugere.
Assim, talvez essa seja a voz do The Sun. Mas no parágrafo de abertura da reportagem, a reivindicação na manchete é atribuída aos membros do parlamento. Estamos diante de uma ambivalência de voz, uma manchete cuja forma linguística ambígua a torna com dupla voz. The Sun parece estar mesclando a voz do documento, HMSO, com a sua própria voz. Essa conclusão é sustentada pelo subtítulo precedente: Grã-Bretanha enfrenta uma guerra para deter os traficantes, alertam os membros do parlamento. Aqui nós temos uma oração relatadora, né? Alertam os membros do parlamento. Mas ela é posta num segundo plano, ao ser colocada depois do discurso relatado. E faltam também as aspas, ainda que seja discurso direto. Essas propriedades formais, novamente, contribuem para uma ambivalência de voz. Vejam só o documento original. O governo deveria considerar o uso da Marinha Real e da Força Aérea Real para missões de radar e de vigilância aérea ou marítima. Recomendamos, portanto, que devem ser intensificadas sanções legais contra traficantes de drogas pela alfândega de Sua Majestade, polícia, serviços de segurança e possivelmente pelas Forças Armadas. Ao mesclar a voz do documento com a sua própria voz, The Sun está também traduzindo a primeira nos termos da última. E essa tradução nós podemos ver, pessoal, no próprio léxico utilizado. Convoquem, batalha, repelir, maciça, invasão, vendedores de drogas e traficantes não são usados no documento. The Sun está utilizando aqui uma metáfora, tratando de traficantes de drogas como se estivesse travando uma guerra, o que de fato é usado em um ponto do documento. E a manchete contém uma elaboração dessa metáfora, que é totalmente ausente no documento. A mídia de notícias está no negócio competitivo de recrutar leitores, telespectadores e ouvintes em um contexto de mercado no qual suas vendas ou seus índices são decisivos para a sobrevivência. Nós podemos ver isso bastante, né, pessoal, nos telejornais. E é daí que surgem principalmente, pessoal, os programas sensacionalistas. Os eventos dignos de se tornar notícia se originam de grupo limitado de pessoas que têm um acesso privilegiado à mídia, que são tratadas pelos jornalistas como fontes confiáveis e cujas vozes são aquelas que são mais largamente representadas no discurso da mídia. Pode-se considerar que a mídia de notícias efetiva o trabalho ideológico de transmitir as vozes do poder em uma forma disfarçada e oculta. Pois bem, Fairclough usa o termo representação de discurso em lugar de discurso relatado, porque esse termo de representação de discurso capta melhor a ideia de que quando se relata o discurso, necessariamente se escolhe representá-lo de um modo em vez de outro. O que está representado, pessoal, não é apenas a fala, mas também a escrita, e não somente seus aspectos gramaticais, mas também sua organização discursiva. Então, pessoal, essa representação de discurso é como se um discurso estivesse sendo apresentado novamente, considerando também outros aspectos do evento discursivo, como circunstâncias, o tom no qual as coisas foram ditas. Os tipos de discurso diferem não somente no modo como eles representam o discurso, mas também nos tipos de discurso que eles representam e nas funções do discurso no texto representador. A intertextualidade tem importantes implicações para uma questão de interesse central neste livro: a constituição de sujeitos nos textos e a contribuição de práticas discursivas em processo de transformação para as mudanças na identidade social. Para que os textos façam sentido, os intérpretes têm de achar modos de combinar os diversos elementos do texto em um todo coerente, embora não necessariamente unitário, determinado ou não ambivalente. O conceito de coerência é o centro de muitas explicações sobre a interpretação. A coerência não é uma propriedade dos textos, nós já vimos isso. Ela é uma propriedade que os intérpretes impõem aos textos, e diferentes intérpretes, incluindo aqui o produtor do texto, possivelmente geram diferentes leituras coerentes do mesmo texto. A coerência aqui ela não deve ser entendida em sentido absoluto, lógico. Um texto coerente está ligado suficientemente bem para os propósitos presentes no que concerne aos intérpretes,
o que não evita indeterminações e ambivalência. Então, pessoal, a coerência, né, ela está mais ligada ao processo, né, a essa relação do texto com o seu leitor. Agora, não se deve entender aqui que os intérpretes sempre resolvem plenamente as contradições dos textos. Os intérpretes podem gerar interpretações resistentes, e é possível para eles chegar a uma reconciliação parcial ou uma resolução das contradições que seja adequada para seus propósitos imediatos. São os intérpretes que encontram formas aceitáveis de unir esses diversos significados relacionais. Os intérpretes, né, aqueles que interpretam textos, nós, quando lemos um texto, somos mais do que sujeitos do discurso em processos de discurso particulares. Somos sujeitos sociais, com experiências sociais particulares acumuladas e com recursos orientados variavelmente para múltiplas dimensões da vida social. As interpretações resistentes são um modo de luta hegemônica em relação à articulação dos elementos intertextuais. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar o capítulo 5, Análise Textual, a construção das relações sociais e do eu. Bons estudos a todos e até a próxima.